saiu do local. Ela não mudou nenhum empregado. Mas ela quer, nessa perspectiva, o seguinte, que as novas empresas não sejam responsáveis, nem solitária, nem subsidiariamente, pelas dívidas da empresa-mãe. Ao meu ver, mesmo não constando explicitamente no Código Tributário Nacional, e eu sei que o direito tributário é um direito de legalidade estrita, tipicidade cerrada, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, artigo 5º, inciso 2º, mas me parece que mesmo sendo um direito de legalidade estrita, este tipo de situação não pode ser vista como uma elusão. Isso, ao meu ver, não é tão adequado. Me parece que é nítida a responsabilidade por sucessão. Eu posso discutir, em algumas oportunidades no tribunal, isso já foi discutido, e se trata de uma responsabilidade subsidiária, solidária. Agora, simplesmente não haver responsabilidade por sucessão, não me parece adequado. Se vocês pesquisarem no Google, com o meu nome, vocês vão ver uma decisão sobre isso no tribunal e uma reforma de decisão sobre isso em um tribunal superior. Então, é importante notar, é importante pensar que, às vezes, nós imaginamos mais ou menos o seguinte: eu acredito que há, claro que há, não há dúvida nenhuma, responsabilidade por sucessão. E pronto, quem decidiu diferente decidiu errado. Eu não penso assim. A jurisprudência, ela é relevante. A minha opinião pode ter relevância para mim, claro que tem, mas eu preciso conhecer aquilo que já foi decidido. Eu posso concordar ou discordar, mas jamais desconhecer isto. Então, me parece que essa situação da ciciparidade, ela vem sendo refletida, isso vem sendo mudado, mas ocorreram decisões importantes, portanto, da minha perspectiva, onde não estava reconhecida a responsabilidade por sucessão. Eu insisto, sem nenhuma arrogância, porque eu acho que o posicionamento científico tem essa peculiaridade. Se você pensa diferente, defenda diferente. Eu vou defender o que eu defendo. Óbvio. E a partir dali, chegar a uma posição uniformidade. Eu não posso defender que a ciciparidade, sem responsabilidade de sucessão, cabe um caso ou outro caso, e sem dar um motivo muito forte realmente, mudar o posicionamento em relação ao quinto e sexto caso. Para mim, isso é muito verdade. Há questões processuais, aqui, olha, eu sou professor de processo, como alguns devem saber, já há muito tempo. Não me parece, portanto, que uma questão processual justifique isso. Tá bem? Continuando, então nós falamos aqui sobre dissimulação de probatória, a questão da formação da sociedade com posterior, dissolução, cisão de empresa, preço de transferência. Questão de concurso também, da Justiça Federal, por exemplo. O que é o preço de transferência? Isso é fundamental. Eu volto ao efeito espelho. Você não pense que aquilo que está sendo feito contigo está sendo feito com todos. Lembra do exemplo do colégio, do hospital? Infelizmente, nós não temos colégios iguais, hospitais iguais para todo mundo. Então, com o efeito espelho, se faz comigo, faz com ele, não é bem assim. Não é bem assim. Não tem que se vingar em relação ao outro. Eu não posso negar, mas ele pode, então eu estou com ele. Porque se você estiver com ele, você vai pagar por isso. Lembre, quando alguém não paga, alguém estará pagando por esse alguém que não paga. Então, não se solidarize pura e simplesmente com o sonegador. Porque no Brasil, às vezes, há passeatas, eu vou mostrar aqui um caso, passeatas de solidariedade em relação a quem sonega e confirma que sonegou. Preço de transferência. O mundo está globalizado. Hoje em dia, eu estou aqui em Teresina, no Piauí, a gente está gravando, salvo engano, a palestra, então a gente coloca no Facebook, isso chega nos Estados Unidos, isso chega em Portugal, isso chega no mundo inteiro, no Rio, São Paulo. Então, o que eu estou falando aqui, obviamente eu sei, não está circunscrito ao grupo que está presencialmente aqui. Isso tem uma dimensão maior. Pois bem, o preço de transferência é isso. Um produto tem um preço na Itália. O Termopós, Hermenegildo-Zenha, tem um preço na Itália. E ele é trazido por uma empresa, digamos assim, no Brasil. E ele vai ter que ter um preço no Brasil. Então, essa correlação entre o preço na Europa e o preço no Brasil, eu estou chamando, aliás, a doutrina chama de preço de transferência.
Algo, portanto, que está cada vez mais relevante. Se vocês entrarem, tiverem interesse, eu estou simplificando muitos temas aqui, mas se tiverem interesse em aprofundar sobre o assunto, eu fiz uma palestra na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, sobre exatamente esse tema. Foi o evento escolhido por eles, preço e transferência. Quase todos os temas que eu estou falando aqui, se vocês tiverem interesse, além do material que eu estou deixando aqui, eu lembro que vocês vão encontrar, se entrarem no Google, certamente, isso já foi escrito, vocês entrarem em uma coisa chamada BTJU. BTJU é a revista eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. Vocês entrarem no site do Superior Tribunal de Justiça, do lado esquerdo tem BTJU, a revista eletrônica. Colocarem meu nome, Hélio Silva em Campos, vocês vão encontrar todos esses textos. Então, através da revista eletrônica, quem tiver interesse, encontra também estes textos. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, infelizmente ou não, uma coisa que um sapato Louboutin, que é vendido por R$3.000, tá bem? Um sapato up-to-date, eles podem chegar no Brasil, um terno do Bossa, uma meia de cozinha, o preço da sandália havaiana, com nota fiscal. Com nota fiscal. E aí, o que fazer? Siga o dinheiro. Verifique por onde passou esse bem. Se verificar que houve uma fraude, normalmente produtos de luxo, reflita sobre se essa fraude vai atingir você ou não vai. Porque o que a gente nota, muitas vezes, é a quase que imediata solidariedade. Achar que, olha, sonegar todo mundo, né? Então, qual é o problema de se fazer assim? Um problema grande. Porque quando você sai de um preço X e vai para um preço tão menor do que o preço real, você está pagando por isso. Se ocorre a sonegação, você paga por isso. E é agravado. Não é incomum quando você encontra alguém que fraudou 3 cédulas de R$50. Ah, moeda falsa. Vocês encontrarem em jurisprudência afirmando moeda falsa, isso violenta a fé pública. E a fé pública não pode ser violentada. Portanto, essa pessoa que falsificou 3 cédulas de R$50 e entra com habeas corpus procurando trancar a ação, ela, muitas vezes, não consegue. O argumento de que foi ferida a fé pública. Então, uma pessoa que traz mercadorias de luxo com falsificação, aparente falsificação, vamos deixar a perícia dizer o resto, de valores, essa pessoa não pode entrar com habeas corpus e trancar a ação. Você pode dizer, mas uma coisa é você ter uma moeda falsa, outra coisa é tributo. Tributo é diferente. Se está utilizando no Brasil, é muito comum argumentar-se assim, se está utilizando no Brasil o direito penal como meio de cobrança. Eu queria trabalhar com esse assunto agora. Disse, a maior parte dos autores brasileiros afirmam que, no Brasil, o direito tributário é muito complicado. A tributação é muito alta. E, portanto, quando se utiliza o direito penal criando crimes fiscais, na verdade se está usando o direito penal quase como uma chantagem em relação àquele que comete a falsificação. Eu diria o seguinte para vocês, é muito comum uma pessoa que pratica criminalidade financeira ela ficar presa, além da prisão cautelar. No máximo, muitas vezes fica na temporária, não vai na preventiva. Porque nós temos forte o sentimento de que é normal agir assim. Será que nos Estados Unidos isso é bem assim? Eu vou trazer os parâmetros norte-americanos, mas lembrar para vocês o seguinte, quando alguém não paga, alguém estará pagando por esse alguém que não paga. Você ser duro, rígido em relação à falsificação dos R$50 e ser leve em relação à falsificação dos milhões em balanço, não me parece que seja melhor atitude de construção de isonomia material. Nos Estados Unidos, qual a importância que tem comparar Brasil com os Estados Unidos? Não é possível comparar. Eu digo o seguinte, é sempre possível. É sempre possível você observar o outro e tentar aprender com o que ele diz. Sem ter uma postura, creio eu, de confronto. Não precisa ter confronto. Sabe, a postura de confronto, me parece, não seja uma postura necessária ou útil para efeito da construção de um desenvolvimento, de um crescimento. Então, sem confronto. Vamos estudar um pouco o direito dos Estados Unidos, não é para dizer que é melhor ou pior, mas para dizer que é diferente e em que medida a gente pode aplicar no Brasil esse direito. Estados Unidos.
Em relação aos crimes financeiros, que no Brasil não costumam ser atacados, ao contrário, se diz que o direito penal ele é utilizado como meio de chantagem. Nos Estados Unidos,